E se eu te dissesse que grande parte do mundo moderno foi construído por mãos negras, mas os nomes dessas mãos foram apagados? E se eu te dissesse que a luz que acendes, o telefone que usas, o sistema que salva vidas nos hospitais, tudo isso tem raízes negras, africanas, geniais, mas alguém decidiu que essas histórias não mereciam ser contadas? A história que nos ensinaram não é a história completa. Porque quando um povo é escravizado, a primeira coisa que roubam não é o corpo, é a memória. Hoje, neste vídeo, vamos devolver nomes, rostos e dignidade a inventores negros que mudaram o mundo e foram silenciados. Esta não é apenas uma aula de história, é um reencontro com quem nós somos. É negritude, é africanidade, é verdade. Antes de continuarmos, se este tipo de conteúdo te toca, se sentes que estas histórias precisam ser ouvidas, inscreve-te no canal e ativa as notificações. Assim, cada verdade esquecida encontra mais vozes para ecoar. Durante séculos, o mundo foi treinado para associar genialidade a uma única imagem, uma única cor, um único continente. Mas África sempre foi berço de ciência, engenharia, medicina e astronomia, muito antes de muitos países sequer existirem. Mesmo assim, quando homens e mulheres negros criavam algo revolucionário, acontecia quase sempre o mesmo ritual cruel. O crédito desaparecia, o nome era substituído e a história era reescrita. Vamos começar com um nome que deveria estar em todos os livros escolares: Lewis Howard Latimer, um homem negro, filho de africanos escravizados, nascido num mundo que dizia que ele não podia ser nada. Mas Lewis Latimer fez algo extraordinário. Quando Thomas Edison é lembrado como o pai da lâmpada, quase ninguém te conta que sem Latimer a lâmpada não funcionaria. Foi ele quem aperfeiçoou o filamento de carbono, tornando a luz elétrica durável, acessível e prática. Antes disso, a lâmpada queimava rápido, era cara, inútil para o povo. Latimer transformou a luz em algo que iluminou casas, ruas, sonhos. Mas quando a história foi escrita, o nome dele foi empurrado para o rodapé. Edison ficou com o brilho, Latimer ficou com o silêncio. Quantas vezes isso já aconteceu com pessoas negras? Imagina isso, um homem negro a iluminar o mundo, enquanto o mundo se recusava a vê-lo. Isso não é apenas passado, isso é um padrão. Um padrão que tentou convencer gerações inteiras de que pessoas negras não inventam, não criam, não lideram. Mas a verdade é que sempre estivemos aqui. E Lewis Latimer não foi o único. Houve inventores negros cujas ideias foram literalmente roubadas. Outros morreram pobres, enquanto o mundo enriquecia com seu gênio. Alguns nunca sequer viram o próprio nome registrado. Na próxima parte, vamos falar de um homem negro que o sistema dele salva milhões de vidas até hoje, mas quase ninguém sabe quem ele foi. Continua conosco, porque esta história também é tua. A história não apaga pessoas por acaso. Ela apaga ameaças. Sempre que um homem negro se aproximava demais do reconhecimento, algo acontecia. O nome desaparecia, o crédito mudava de mãos. E o mundo seguia em frente, como se nada tivesse sido roubado. Este nome deveria ser pronunciado com reverência. Dr. Charles Richard Drew, médico, cientista, pesquisador negro brilhante. Foi Charles Drew quem revolucionou o armazenamento de sangue, criando o sistema moderno de bancos de sangue. Antes dele, transfusões eram perigosas, improvisadas, muitas vezes fatais. Drew descobriu como separar o plasma, conservar o sangue por mais tempo e transportá-lo com segurança. Milhões de vidas foram salvas por causa disso. Milhões.
Mas quando chegou a hora de reconhecer o gênio, o sistema virou o rosto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o sangue coletado seguia uma regra absurda: sangue de brancos para brancos, sangue de negros separado, mesmo sendo cientificamente idêntico. E sabes o mais revoltante? O homem que sabia disso, o homem que provou isso, era negro. Charles Drew recusou-se a participar dessa segregação. Ele disse não. Preferiu perder cargos, prestígio e oportunidades a trair a ciência e a dignidade do seu povo. Isso não é apenas uma história de medicina, é uma história de coragem negra. Um homem africano, na sua essência, enfrentando um sistema inteiro e dizendo: a vida humana não tem cor. Quantos inventores negros foram forçados a escolher entre sucesso e consciência? Agora, imagina esta cena. Um túnel cheio de fumo, pessoas presas, gritos. Ninguém consegue entrar, até que surge uma invenção simples, mas genial. Garrett Morgan, um inventor negro autodidata, criou a base da máscara de gás moderna, uma invenção que salvou vidas em incêndios, minas e guerras. Mas quando chegou a hora de vender a ideia, sabe o que ele teve de fazer? Disfarçar-se de branco. Sim, um homem negro teve de esconder o próprio rosto para que o mundo aceitasse sua genialidade. Quantas ideias negras ainda hoje são ignoradas, até que alguém com outro rosto as repita? Quantas mentes brilhantes continuam invisíveis, apenas por causa da cor da pele? A história não terminou. A história apenas mudou de roupa. E ainda há muito mais. Há uma mulher negra cuja invenção está presente em quase todas as casas do mundo, mas quase ninguém sabe o seu nome. Na próxima parte, vamos falar de genialidade feminina negra, roubada, silenciada, mas nunca apagada. Continue conosco, porque esta história ainda está longe de acabar. Se a história foi dura com os homens negros, com as mulheres negras, ela foi cruel. Porque além de negras, eram mulheres, duplamente silenciadas, duplamente roubadas, duplamente esquecidas. Mas mesmo assim, criaram, inovaram, mudaram o mundo. O nome dela é Marie Van Britten Brown, uma mulher negra, enfermeira, moradora de um bairro onde a polícia demorava quando vinha. Em vez de esperar por ajuda, Marie fez algo extraordinário. Ela criou o primeiro sistema de segurança residencial da história. Uma câmara, um monitor, um sistema de comunicação, um botão de emergência. Hoje chamamos isso de videovigilância. Mas quando a tecnologia avançou, outros nomes apareceram. Outras empresas lucraram. E o nome dela quase desapareceu. Quantas casas estão seguras hoje sem saber quem foi a mulher negra que pensou nisso primeiro? Agora, deixa-me falar de uma mulher que não apenas inventou produtos, mas inventou liberdade. Madame C.J. Walker, filha de ex-escravizados, mulher negra, empreendedora. Ela criou produtos de cuidados capilares pensados para mulheres negras numa época em que ninguém se importava com isso. Mas o mais poderoso não foi o produto, foi o que ela fez com o dinheiro. Empregou milhares de mulheres negras, ensinou independência financeira, construiu uma rede de apoio, tornou-se a primeira mulher negra milionária por mérito próprio. Mesmo assim, durante décadas, o seu nome foi tratado como rodapé, não como capítulo principal. Em África, a mulher sempre foi guardiã do conhecimento, curandeira, educadora, inventora do cotidiano. Muitas invenções africanas nunca foram patenteadas, porque pertenciam à comunidade, não ao ego. E foi exatamente isso que o sistema explorou. Talvez a tua mãe, a tua avó, uma tia, uma mulher negra próxima a ti tenha ideias incríveis, mas ninguém a ouve. Esta história não é apenas sobre o passado, é um espelho do presente. Mas há um detalhe ainda mais chocante. Algumas invenções negras não foram apenas ignoradas, foram roubadas oficialmente. Patenteadas por outros,
vendidas como se nunca tivessem sido criadas por mãos negras. Na próxima parte, vamos revelar casos reais de roubo direto de invenções negras. Não sai daí, porque esta parte dói, mas liberta. Existe algo pior do que ser esquecido. É ser roubado. E ver o ladrão ser aplaudido. Muitos inventores negros não perderam apenas reconhecimento. Perderam patentes, perderam riqueza, perderam o direito de dizer, fui eu. E tudo isso com documentos, assinaturas e selos oficiais. Imagina um mundo sem comida fresca nos supermercados, sem vacinas transportadas com segurança, sem medicamentos preservados. Esse mundo quase existiu, até surgir Frederick McKinley Jones, um inventor negro, autodidata, que criou o sistema de refrigeração móvel. Caminhões frigoríficos, transporte de alimentos, transporte médico, uma invenção que sustenta o mundo moderno. Mas durante anos, empresas enriqueceram, enquanto Jones lutava para ser levado a sério. O sistema duvidava, desacreditava, atrasava patentes, porque, para eles, um homem negro não podia ser a base da logística global. Granville T. Woods criou melhorias essenciais para sistemas elétricos e ferroviários. As suas invenções evitaram colisões de comboios, tornaram viagens mais seguras, salvaram vidas. E sabes o que aconteceu? Thomas Edison tentou roubar suas patentes. Sim, o mesmo Edison. Woods levou Edison a tribunal e venceu. Mesmo assim, a história preferiu lembrar apenas um nome, porque admitir a verdade significaria admitir que o gênio também era negro. Repara no padrão. O inventor é negro. A ideia é revolucionária. O sistema atrasa. Outro aparece com mais acesso, o crédito muda de mãos. Isso não é coincidência, é método. Um método antigo de enriquecer com a criatividade negra enquanto se empobrece a memória do povo. Antes mesmo das patentes modernas, a África já era roubada. Conhecimentos agrícolas, técnicas de metalurgia, medicina tradicional, tudo apropriado, renomeado e vendido como descoberta. Mas não se descobre o que alguém já sabia há séculos. Talvez hoje você tenha uma ideia, um projeto, um talento, e talvez o mundo tente dizer que não é suficiente. Lembre-se disso. Não é falta de capacidade, é medo da sua luz. Mas este vídeo não termina na dor, porque apesar de tudo, apesar do rogo, do silêncio e do apagamento, o gênio negro nunca morreu. Na última parte, vamos falar de legado, de reconexão e do que acontece quando um povo recupera a própria história. Fica até o fim, porque a conclusão é um chamado. Depois de tudo que ouvimos, depois de tantos nomes apagados, tantas ideias roubadas, tanta genialidade silenciada, fica uma pergunta no ar. O que acontece quando um povo descobre quem realmente é? A resposta é simples e poderosa. Ele deixa de pedir permissão. A nossa história não começou em navios. Começou em reinos, em universidades africanas, em cidades planejadas, em astronomia, matemática, engenharia. Timbuktu, Kemet, Kush, Mali, Congo. África sempre pensou, sempre criou, sempre ensinou. O que tentaram fazer foi cortar a ligação entre nós e essa memória. Quando uma criança negra vê apenas sofrimento no passado, ela aprende a sobreviver. Mas quando vê genialidade, ela aprende a sonhar. Representação não é vaidade, é sobrevivência psicológica. Cada inventor negro lembrado é uma porta aberta no futuro de alguém. Este vídeo não é apenas para emocionar, é um chamado para estudar, para ensinar, para corrigir. Porque se não contarmos a nossa história, alguém vai contá-la por nós, e nunca a nosso favor. Talvez tu não sejas inventor, talvez sejas educador, criador, pai,
mãe, estudante, mas todos nós somos guardiões da memória. E memória também é resistência. O gênio negro não acabou, ele apenas espera reconhecimento e continuidade. Cada vez que partilhas este vídeo, um nome esquecido respira novamente. Cada comentário é um ato de reparação. Cada inscrição no canal é um compromisso com a verdade. Se este vídeo falou contigo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixa o teu comentário. Diz-nos, qual destes nomes mais te tocou? Porque enquanto estas histórias forem contadas, nunca mais poderão ser apagadas.